que alegria de termos 4 pesquisadores do projeto na relatoria. Portanto, sem demora, em torno de 5 minutos cada um, com isso, ou cada um, para terminarmos em torno das 16 horas ou um pouco depois. Então, sem demora, nós vamos começar por governança, depois inclusão, Marisa, consciência aberta e finalmente a Giovana Lima para impacto. E a Rita? Boa tarde. Bem, então, o grupo de governança, planejamento e avaliação responsável, eu tentei contar, acho que nós estamos em 30 pessoas, de diversas origens de universidades, instituições, agências, como também pessoas de instâncias dirigentes, desde reitores, vice-reitores, pró-reitores, como diretores, docentes. E o problema do meu grupo é que tinha um professor Jacques, né, que ele resume muito melhor do que eu. Então, já viu, né? Não vai ser muito fácil essa tarefa. Bem, mas o que eu pude anotar é que foi discutido muito que a avaliação responsável se passa por cada vez mais ter uma avaliação coletiva, departamental e não individual, para que as pessoas que submetam um projeto, um artigo, ela seja avaliada de forma responsável. Foi discutido de estender os indicadores também para as instituições municipais, que muitas vezes não têm a visão, como as estaduais e as federais. Então, o que a gente usa de métrica numa federal, numa estadual, pode não ser entendida, principalmente também nos parlamentares, quem legisla as causas municipais. Foi falado muito também trazer as métricas para as agências de fomentos e quando solicita a nós, pesquisadores, fazemos a avaliação dos candidatos, muitas vezes não é fácil a gente medir o impacto social, a parte subjetiva, né, dos candidatos. Falamos também de dados não processados, textos que a gente precisa avaliar, que muitas vezes não é tão fácil como os dados mais objetivos, e como também trazer as variáveis de controle com as variáveis de impacto, fazer essa ligação entre essas variáveis para que as decisões possam ser menos erráticas e mais objetivas. Foi falado também de trazer, a isso eu queria até colocar uma observação minha, trazer os avaliadores das instituições para fazer o curso da métricas. Aí o professor Jacques respondeu que muitas vezes esses pessoas mais de destaque na universidade vêm para dar aulas e falar no métricas, mas lembrar que as instituições indicam também pessoas para fazer o curso métrico. Então, por exemplo, lá na nossa universidade, a gente costuma indicar as pessoas que fazem da comissão, parte da comissão de avaliação de docente, comissão própria de avaliação, que coordenam os escritórios de dados. Então, acho que é um momento também das instituições indicarem essas pessoas que exercem o papel de avaliar nas universidades. Foi falado muito de como a gente também pode medir como os recursos públicos são usados em resultados de impactos. Por exemplo, como é que anda o marco legal, o que ele trouxe para as nossas universidades, ele está sendo implementado ou não. Né? Então, a gente ter uma noção de como a legislação, as políticas públicas têm tido resultado. Aproximar a vida diária da gestão de dados e sair dessa forma errática, né? Como é que a gente, a pergunta que foi falada aqui na mesa, e daí? Com esses dados que a gente aprendeu, que a gente tem visto, como é que a gente coloca a prática do nosso dia a dia? E trazer também as métricas têm muitos resultados, mas elas precisam chegar mais próximo a demais universidades menores no país inteiro e também nas agências e associações. Para finalizar, foi falado também da importância, muitas vezes na universidade, a gente usa muito as pessoas da TI, da tecnologia de informação, mas também de trazer o papel dos que cuidam dos centros de documentação, das nossas bibliotecas, que sabem avaliar o conteúdo dos documentos, para juntos ter uma forma mais participativa da avaliação.
E, finalizando, alguns reitores falaram, né, pró-reitores, reitores falaram da importância da métrica vindo da comunidade. O que é a sociedade ver como métrica para as nossas instituições? Porque senão a gente fica falando e não tendo uma repercussão para chegar a eles, né? Então, qual a métrica da comunidade? E ter o engajamento entre as universidades que fazem parte do Métricas, as que não fazem, para que a gente possa difundir mais esses resultados. Então, em suma, é o que eu consegui anotar. Muito bem. Nós tivemos um grupo, eu não contei, mas eram cerca de 15 participantes, 15 a 20, e gente de todas as universidades, uma diversidade de posições, e foi uma discussão muito rica. Dentro desse tema, nós ficamos mais focados no tema de inclusão e diversidade. Então, como havia gente de várias universidades, cada um trouxe a sua perspectiva e resultaram, então, inúmeros problemas que aparecem associados à presença de cotistas, de PPIs, que não existiam antes e que a universidade tem tido dificuldade em se adaptar. E, por outro lado, apareceram algumas soluções interessantes que foram apresentadas, pontuais, mas que foram apresentadas como tendo sido desenvolvidas em algumas das universidades. Então, em função disso, nós fizemos um resumo no sentido quase que de ter indicadores para que a administração central da universidade pudesse tomar conhecimento desses problemas e das medidas que estão sendo positivas. Tá? Então, eu vou fazer a apresentação e é bem breve, porque nós fizemos um esforço enorme para sintetizar tudo em alguns poucos itens. Então, o primeiro deles é monitoramento estruturado do aproveitamento dos estudantes enquanto eles estão na universidade e acompanhamento dos egressos. Então, em particular, no caso dos egressos, foi mencionado que precisa se conhecer as condições socioeconômicas, o impacto que o estudante tem sobre o seu próprio núcleo familiar, né, tendo em vista que muitos desses estudantes são os primeiros a cursar uma universidade, e a possibilidade do estudante continuar nos seus estudos, né, se eles continuarem a pós-graduação, se depois voltar a fazer algum tipo de aperfeiçoamento. Então, esse tipo todo de informação, achamos que é muito importante os escritórios cuidarem para que haja um repositório e esses dados fiquem acumulados. Outros indicadores que foram sugeridos, indicadores de cursos para a formação de docentes, visando a atender esses grupos minoritários. Então, em particular, há uma situação muito especial quando se trata de estudantes indígenas, que têm uma cultura muito diferente, uma maneira diferente de se comportar em sala de aula, e mesmo num diálogo, eles dão sinais que às vezes os professores não conseguem entender muito bem. Então, achamos que há necessidade de haver cursos dessa natureza e necessidade de haver indicadores de tais cursos para a gente tomar conhecimento da existência deles. E além disso, de cursos desse tipo, foi enfatizado, duas universidades já estão oferecendo cursos dessa natureza, necessidade de haver cursos voltados para estudantes de grupos minoritários que não tiveram a oportunidade de aprender como se aprende num curso normal, porque eles convivem num ambiente familiar em que os pais, alguns casos, a maioria nunca foi para a universidade e, em muitos casos, os pais nem tiveram uma educação além de um certo nível. Então, em função disso, os alunos não tiveram, ao longo do ensino médio, do colegial, uma oportunidade de aprender com os pais sentados ali do lado, ensinando, olha, você tem que estudar dessa maneira ou daquela maneira. E o que nos foi relatado é que em duas universidades foram oferecidas oficinas para os estudantes aprenderem a
estudar da maneira mais produtiva. E os resultados foram, pelo que nos contaram, foram muito, muito bons. Então, isso nós colocamos na relação de itens a serem pesquisados por meio de indicadores. Outra questão que foi levantada é a universidade oferecer para os estudantes informações sobre maneiras distintas de se produzir o conhecimento, que não é o tradicional que é ensinado nos cursos básicos que a gente aprende. Então, tem maneiras que vêm associadas a outras culturas e que são deixadas de lado nesses cursos. Então, indicadores desse tipo de atividade foram também propostos. No que tange a agências de apoio de fomento, também foi mencionado que é importante que as universidades tenham indicadores para acompanhar as iniciativas que as universidades, que as agências estão tomando para valorizar estudantes que fogem do padrão tradicional por meio de ações afirmativas. Então, achamos que é esse tipo de ação, como a FAPESP já está fazendo algum tipo de ação desse tipo, acaba não só beneficiando financeiramente o estudante, como acaba promovendo o desenvolvimento dele ou dela, porque se sente mais prestigiado. Teve um apoio especial desse tipo. E, finalmente, há indicadores de iniciativas voltadas para evitar evasão. E aí tem uma variedade de problemas que aparecem, e essas iniciativas todas deveriam voltar para mitigar esses problemas, desde problemas de saúde mental, problemas financeiros, uma série de dificuldades que os estudantes acabam enfrentando quando entram na universidade, e é necessário que a universidade tenha conhecimento dessas dificuldades e tente promover iniciativas. Então, iniciativas desse tipo merecem ser catalogadas pelos escritórios para que haja um compartilhamento e para que haja uma visibilidade do que está sendo feito pela universidade nesse sentido e que efeito está tendo. Então, isso daí é o resumo do que nós discutimos nessa hora e meia. Obrigado, professor Luiz Nunes. Do grupo 3, alguém quer fazer algum complemento? Não havendo, eu passo a palavra à professora Marisa Beppo para relatar o grupo 2, que é Ciência Aberta. Obrigada, professor Jacques. Respondendo especificamente as 3 perguntas, né? Quem, o que e como. Então, vou começar com quem. Nós éramos cerca de 11 pessoas na sala. Isso nos dá o privilégio de poder falar os nomes. Então, Marcela Sorelinda, o UFABC, Ludmila, da DERE Unicamp, Andréia e Cristiane, da Unifesp, trabalhando na parte mais ligada a bibliotecas. A Mary também, do IPEM, em relação às bibliotecas também. Maria José, Zezé, na Fundação de Apoio da Unifesp. Professor Gésio, né, que foi também nosso colega aí, apresentador de manhã da Unesp, trabalhou bastante com o Cielo. Adriana Ferrado, da USP, Tiago, do Instituto Federal de São Paulo. Tivemos a presença também intermitente do Justin, e eu e o Kleber, da Unicamp. Bom, nós começamos diagnosticando que nós nos reduzimos a um grupo menor, né? Então, 11 pessoas. Isso significa que nós estávamos numa bolha conversando entre convertidos e conhecedores da área. Então, a agenda a ser colocada, o que agora primeiro, colocar a ciência aberta na pauta das discussões, seja das agências de fomento, a FAPESP, a CNPq CAPES, também das associações que permeiam, né, as várias áreas de conhecimento, e, de certa maneira, romper essa bolha seria uma agenda importante
e induzir para que essas agências tenham diretrizes claras. Hoje ficou muito claro que esse assunto é difuso, existe muito de fantasioso, de utópico, de verdades e mentiras, um desconhecimento da história da própria ciência aberta no Brasil. Nós falamos da questão específica do Cielo, né? E essa história de que ciência aberta se confunde muito hoje com open access, né? Então, tudo bem, a gente admite que é mais amplo do que open access, mas se for necessário pegar o viés do open access para que a gente possa puxar o fio da meada e começar a conversa, nós aceitamos muito bem essa trilha, né? Então, esse diagnóstico de que as pessoas não sabem o que é ciência aberta, é importante informar, divulgar, como despertar o interesse do colega do departamento que está do lado, tocando a vida dele, fazendo a pesquisa, publicando, né, de que essa é uma pauta importante que vai chegar, independente dele querer ou não, né? E a ciência aberta, especificamente a discussão da ciência aberta nas avaliações, porque todos seremos avaliados por isso, queiramos ou não, e é melhor que nós escutamos para que possamos influenciar as maneiras como nós queremos ser avaliados. Como pesquisadores independentes, como programas de pós-graduação, como Estado, como o que for, instituição, né, em relação ao nosso resultado e impacto. Agora, o como, né? Como fazer isso de colocar essa agenda? E aí vem uma parte importante, eu acho que do próprio projeto Métricas, professor Jacques, que foi dito pelos participantes, que nós temos que realmente ajudar a induzir essa discussão nas agências. Então, eventualmente, uma carta produzida por aqui ou pela própria FAPESP, estimulando, aí é bem comum mesmo, né? Estimulando essa pauta, essa discussão nas agências como CAPES e CNPq e o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Também, como despertar, nós achamos que tem que ir no individual e dizer avaliação. Você será avaliado por isso. Então, existem agências no exterior que já avaliam dessa forma. Então, colocar isso como uma pauta de que vai haver um impacto do ponto de vista do pesquisador é importante para que ele se interesse no assunto, veja o que é e forme opinião acerca do assunto, né? Então, vender o valor na avaliação individual do PPG, do fomento ao projeto, enfim. Porque hoje existe essa ausência de conceito. A gente estava falando que a ausência de conceito é pior do que ter um conceito ruim. É melhor ter alguma coisa para que a gente possa, então, melhorar, né, no futuro. Que mais? Talvez um jeito fácil de despertar, não é ciência aberta também, mas que dói diretamente, né, machuca a audiência, nós falarmos de APC. Né? Então, de novo, vamos para a questão do Open Access, do quanto isso vai afetar a vida, o quanto vai ser excludente, se deve entrar, né, nessa situação mercadológica colocada, desse novo modelo de negócios colocado, enfim. E se agências como CAPES, CNPq e FAPESP deveriam entrar em acordos com a APC ou não, deveriam fomentar outros modelos. E, finalmente, o workshop com os líderes, que, de alguma maneira, influenciam essas agências, então seriam como também. Então, saímos com uma lista interessante de to-do list aí, professor, para fazer, bem ambiciosa, mas que acho que o grupo foi realmente, queria agradecer o grupo, foi uma conversa muito interessante. Então é isso. Obrigado, professora Marisa. Obrigado também pela lista de tarefas para realizar. Não vai faltar coisas para fazer em 2024, 2025. Isso. Do grupo 2, alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu tive o prazer e o privilégio de fazer parte desse grupo que era composto de 13, flutuante 14, flutuante com Pedro 15, e tivemos uma representatividade muito bacana de instituições públicas, instituições privadas, tivemos Sudeste, Nordeste, e um conhecimento naquela sala maravilhoso, né? Uma diversidade de experiências e visões e perspectivas. Eu aprendi muito, queria começar agradecendo já a nossa discussão, então, e criamos impacto, passamos a lista de e-mails, então o impacto está garantido do nosso networking da tarde de hoje. E o nosso, é interessante de pensar que o nosso o que foi
era a questão do como, né? Todos nós sabemos, estamos convencidos de que as universidades, todas as nossas universidades estavam lá representadas, geram muitos impactos, geram benefícios locais, essa não era a questão, geram uma diversidade de impactos muito grandes, e a gente precisava, então, entender como medir essa diversidade de impacto, como é possível que a gente demonstre a integração das diferentes missões universitárias, e talvez o mais importante, o que a gente identificou, tem a ver também com a cultura de impacto dentro das universidades e fora. Então, como que a gente, dentro da universidade, valoriza o impacto social e como também a sociedade valoriza a universidade. Então, tivemos uma rica discussão sobre o que, e aí fomos para o como, né? E se eu tiver que organizar aqui os comos que a gente discutiu, tem alguns comos que cabem às próprias universidades, alguns comos que a gente pode fazer em parceria com a sociedade e alguns comos que talvez caibam ao governo e às agências de fomento. Então, temos uma governança compartilhada aqui sobre o como do impacto social. Nas universidades, a gente desenvolve avaliações qualitativas em paralelo às avaliações quantitativas que a gente tem desenvolvido já, que a gente precisa vincular os indicadores de impacto à intencionalidade do impacto e também remunerar o esforço para a criação de impacto. Essa é uma questão importante dentro das universidades. E como que as universidades podem monitorar e mapear as necessidades locais e aí se moldar a elas e responder a elas. Então, isso dentro dos nossos líderes universitários aqui nessa plenária maravilhosa, podem já começar a agir nesses 4 pontos que eu já trouxe, né? Então, temos aí também o papel da sociedade. Qual que é o papel que a sociedade pode fazer junto com a gente de monitorar? Então, a gente teve exemplos de que a municipalidade tem um papel em monitorar o que a universidade está entregando de valor. Então, a sociedade também pode ter... A gente tem o push interno, mas pode ter o pull externo da sociedade de demandar. Então, a gente tinha um colega também que trabalhava numa organização social, então as organizações sociais também, se tiver alguém aqui que elas podem também demandar da gente mais esses monitoramento do impacto. E aí o papel da regulação, o papel dos governos, das agências de fomento. Eu ainda continuo com uma interrogação, né? Qual que é o papel da regulação, o quanto a gente está pronto para isso ser regulamentado de uma forma que não vai distorcer o sistema. Então, mas a gente sabe que, por exemplo, iniciativas pequenas que foram levantadas, que parecem pequenas, mas que têm impactos positivos muito importantes. Por exemplo, promover o reconhecimento da extensão universitária no currículo Lattes. Hoje a gente tem um lugar para colocar isso no Lattes e que induz ao próprio pesquisador ter orgulho e reconhecer a atividade que ele desenvolve. E aí, o papel das agências de fomento, na indução disso também. Então, seria importante que as nossas agências de fomento continuassem atrás dos nossos projetos de pesquisa para ouvir do impacto, não necessariamente para avaliar, como posso dizer isso, com um stick, não para necessariamente bater nos projetos de pesquisa que não tiveram impacto, mas justamente para crescer e para celebrar esses impactos. E aí, talvez a grande mensagem final que uma das colegas bem sugeriu, que era para reforçar que a gente está num momento de transição. Então, é uma agenda que está vindo muito rápido e a gente está implementando muitas iniciativas de uma forma bastante rápida, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar o tempo dessa transição e que a gente ainda não tem todas as respostas. É isso, professor. Obrigada. Muito obrigado, Giovana. Do grupo 1, Impacto Socioeconômico das Universidades, algum comentário complementar? Não tendo, eu agradeço, então, a Lia, o Luiz, a Marisa e a Giovana por essa relatoria. Não é fácil, foram 1h30, tendo que trazer as perspectivas de muitas pessoas de pensamento distinto e de instituições diversas. Com isso, eu passo a palavra agora ao Justin para nos dizer o seguinte: as prioridades na área que ele tem contribuído em termos de pesquisa, as análises, como você vê as prioridades olhando para o próximo ano, e depois eu pedirei ao Pedro também mencionar o calendário das atividades de 2023. Em 2024, nós devemos ter o 5º curso, já reformulado, incluindo sugestões da avaliação desse curso. Evidentemente, o 3º volume do Repensar a Universidade vai fazer parte do conteúdo do próximo curso, do 5º curso,
E nós vamos trazer também os depoimentos da comunidade externa, começando com os deputados, mas nós temos, por exemplo, nos 90 anos da USP, há uma comissão externa de pessoas de fora da universidade que foram convidadas a participar dos 90 anos. Talvez nós vamos conversar com essas pessoas. O que essas pessoas esperam da universidade pública? A comunidade externa, que sejam representantes de sociedade civil, que sejam representantes de sindicatos, que sejam representantes de associações ou de empresas. Então, essa é a programação, mas começando com o Justin, por favor, a palavra é sua. Bom, perfeito, muito obrigado. Eu tive o privilégio hoje da tarde de passar em cada um dos grupos por uns poucos minutos, fazer um comentário de pouca relevância, porque eu só segui um terço da sua conversa. Isso aí, mas eu vou falar sobre as prioridades justamente não só o que a gente como equipe vai fazer nos próximos 3 anos, porque o projeto Métricas agora é muito maior que isso. Então vai ser muito mais o que deveria ser a prioridade para nós como uma comunidade. Porque você vê, o projeto não é mais o mesmo de quando a gente começou em 2017. Agora inclui todos vocês, eu acho que deveria ser mais quais que são as prioridades para nós. Eu acho que eu tenho umas observações de hoje da tarde. Que primeiro, entre os grupos, temos muitos temas transversais e muitos problemas em comuns também. E principal entre eles, eu acho que é a questão de avaliação e de política, que falamos começando na sala de ciência aberta, na ausência de um consenso de o que é ciência aberta e de como isso vai ser regulamentado. É muito difícil isso espalhar uma consciência entre a população. Por outro lado, a população, digo, cientistas, nós, os nossos colegas, mas dificilmente alguma coisa vai mudar espontaneamente que vai provocar essa mudança entre a comunidade. Isso é exatamente igual quando conversamos sobre impacto social. Na verdade, vai ser uma avaliação mais responsável vai ser necessário para provocar essa mudança que é mais orientado no impacto, que pensa mais estrategicamente de como os produtos de conhecimento vão ser utilizados. Porém, a gente sabe, muitas vezes, você faz alguma mudança drástica, a quadra avaliativa, isso gera muita ansiedade, gera muita resistência, e isso acaba não andando. Então, isso é, usando aquele conceito clássico do force field, do Lewin, a gente está numa estase. Nada vai mudar porque tem duas forças que não conseguem desequilibrar um ou outro, então nada muda. Aí vai ser a nossa responsabilidade nos próximos anos, se a gente quer uma universidade, ou as nossas universidades públicas, que produzem mais conhecimento com mais relevância à sociedade, que é mais acessível, que envolve mais stakeholders, uma sala de aula, ou um corpo docente que parece mais a sociedade brasileira, que vai ser necessário se a gente vai atingir nosso máximo potencial em termos de gerar um impacto social. Aí isso depende em desequilibrar essas mudanças. Alguma coisa vai ter que mudar, exatamente como a Marisa falou de manhã. Essa ideia que, fundamentalmente, desculpa, foi o Sérgio Salles que falou primeiro, fundamentalmente esses corpos são nós mesmos. São cientistas que são nas agências de fomento, são cientistas que são reitores, pró-reitores. Inclusive, muita gente aqui dentro da sala hoje. Tem um monte de pessoas que ou são pessoas de influência hoje ou vai ser amanhã. A gente tem uma articulação que deveria ser uma prioridade para a gente. Primeiro, interagir mais, que a gente, isso com certeza cabe para eu e o Pedro, fazer mais esforço de integração dentro da nossa rede, mas também para vocês levarem para associações científicas, para seus colegas dentro de departamentos, para organizar, por exemplo, você quer fazer alguma coisa sobre o que é avaliação responsável, se você quer algum auxílio do projeto Métricas, a gente está aqui para ajudar, isso vai ser muito da nossa função dos próximos anos. Porque às vezes dá a impressão dentro da nossa comunidade que a gente é uma maioria. Mas toda vez que a gente volta para as nossas universidades, a gente sabe que não é bem isso, né? Então sempre corre o risco que a gente acaba todo mundo concordando um com o outro, que foi as nossas discussões, sabendo que isso é um diálogo que simplesmente não existe em um monte das nossas universidades. Então isso vai ser a principal prioridade. A gente tem outros também, dentro das temáticas que discutimos hoje à tarde. Também temos que pensar em como a internacionalização está mudando
diante da crise ambiental, também as crises geopolíticas e também as novas tecnologias que estão absolutamente mudando o jeito que a internacionalização é feita. Também o desafio de inteligência artificial, que propositalmente a gente não entrou hoje, porque tende a ser quando alguém fala inteligência artificial, isso é o resto do dia discutindo inteligência artificial. Mas vamos ter que abordar isso em algum momento, porque está encostando na nossa realidade. Porém, eu acho que por enquanto é exatamente isso. Temos que pensar em como que a gente vai desequilibrar isso para provocar as mudanças que tem várias soluções e várias ideias de como que vamos chegar a isso. Isso não é mais o nosso maior desafio como comunidade. É de um reconhecimento por fora, é de gerar isso em um impacto. Muito obrigado, Justin, por esse motivo, todos esses motivos que o Justin mencionou, que nós não vamos encerrar o fórum hoje. Vai ser um open end. Nós vamos só nos despedir e continuar o debate, porque aí temos uma agenda bastante extensa a cumprir.